vocês estejam bem. Gente, eu tô saindo de um resfriado horroroso, então assim, eu tô meio lesado de tantos remédios que eu tô tomando pra ficar bem. Não é Covid, graças a Deus, mas é um resfriado chato, assim, que me pegou e tá aqui comigo esses dias. Algumas pessoas mandaram a tarefa por e-mail, né, ou por WhatsApp, né, mandou por WhatsApp também. E eu queria começar a aula falando de uma coisa que a gente terminou semana passada, que foi sobre a questão da cultura, e queria falar um pouquinho de como é que. Eu pedi para vocês me falarem como é que é o inverno no país de vocês, né? Como é que funciona, então isso. E como é que são as coisas. Eu vou falar um pouquinho do Brasil e depois eu queria que a gente se revezasse falando um pouquinho de cada país, né, da vivência que cada um de vocês teve, e a gente discutisse um pouquinho isso. No Brasil, o inverno ele é um negócio, as estações do ano, na verdade, são um negócio interessante. Como o Brasil é um país muito grande, a gente tem o seguinte, diferença, né, porque a região sul, ela tem inverno. O sudeste tem inverno, mas tem alguns dias frios. O Nordeste não tem inverno assim, né? E o Norte tem. Uma parte do Norte tem essas estações trocadas, né? Então a gente tem o seguinte: o que funciona no Brasil? Na região Sul e Sudeste, o inverno é uma estação seca, sabe? Não chove quase. Já no Nordeste e no Norte, você tem um período de chuva. Em alguns espaços ali do Centro-Oeste, não, isso é mais seco. A chuva começa depois. Então tem essa diferença. O inverno também é a época do ano no Brasil para plantar um monte de alimentos, né? Alguns principais são plantados no inverno para serem colhidos no verão. Então isso é comum. E tanto é que a festa, né, a festa junina de São João, né, que a gente fala, elas são comemorações também de plantios e de colheitas, tá? Elas têm essa origem. Uma outra coisa que é importante dizer é que o inverno fomenta a cultura no Brasil. O que é o verbo fomentar? O inverno paga a cultura no Brasil em boa parte porque você tem os festivais culturais. Vocês já ouviram falar do Sistema S, SESC, Senai, Senat, essas coisas? Não. Não. Não? Tá. Esse sistema, o Senai, o SESC, eles estão ligados assim, o SESC, Sistema de Serviço, né, Social do Comércio, está ligado ao comércio, o SESI ou Senai está ligado à indústria e o SEST está ligado ao grupo de transporte. E esses grupos, eles fazem várias ações culturais. Deixa eu mostrar para você aqui o que é o SESC. O SESC é uma entidade, não é um sindicato, mas é um grupo, né? Ele foi criado como um grupo de, como é que eu posso dizer, de entidades do comércio, né? Que se propõe a fazer para o trabalhador um espaço, né? Muito de cultura, de saúde, tanto é que tem plano de saúde, tem escola, tem projetos, tem várias coisas, tá? O que é interessante a gente saber do Sistema Nacional, né, do SESC e do Senai, é que eles têm, por exemplo, para quem trabalha no comércio, eles têm hotéis, eles têm, no comércio da indústria, né, eles têm hotéis, tem um monte eles têm restaurante, tem um monte de coisa. É bem interessante. E ele ele foi criado na década de 40 por empresários que queriam contribuir para a ampliação do cenário social.
e fazer com que quem trabalha no comércio, na indústria e no transporte pudesse ter isso, né? Pudesse ter esse acesso. Então, eles, o SESC, o SENAC, o SESC, o SESI e o SEST, eles fomentam a cultura em muitos espaços. A gente chama de sistema S. Então, por exemplo, você tem vários festivais de inverno em cidades consideradas frias do Brasil que dão muito dinheiro para esse espaço. E nessa época do ano também, nos meses de maio, junho, julho, vocês têm muitas festas, muitas coisas. Então isso, alguns lugares têm uma arrecadação muito grande. E aí você vai falar assim, nossa, quanta festa, o brasileiro gosta de festa, quanta coisa. Mas é por isso, tá? Por exemplo, a gente tem eventos, né? Todo mundo diz, no Brasil há uma coisa muito errada assim, de se dizer que o brasileiro não gosta da cultura, não está ligado à cultura. Isso está errado, porque a gente gosta sim, está ligado. Por exemplo, a gente tem, vocês já devem ter ouvido falar da Bienal do Livro, não já? Aqui. Ou não? Não, eu não. Não. A Bienal do Livro é uma feira que ocorre de 2 em 2 anos, tá? No Rio e em São Paulo, nos anos pares em São Paulo, nos anos ímpares do Rio de Janeiro, e que é uma feira gigante de livros, tá? E que tem várias atividades. O que a Bienal do Livro faz? Ela divulga eventos, ações a respeito do mundo dos livros, né? E é bem interessante, é uma programação cultural muito rica, né? E essa programação cultural é bem interessante, traz algumas reflexões, tudo é muito legal. E ela acontece geralmente também nessa época do ano, tá? Uma outra coisa também que a gente tem é que essa Bienal ocorre, as mais famosas são Rio e São Paulo, mas outros lugares também tem, como Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, né? Florianópolis tem uma feira de livro também, mas além desses, nessa época do ano também ocorrem festivais de teatro, um monte de coisa. Então, assim, isso é uma coisa para incentivar a cultura. Então, o inverno tem muita atividade. No verão também, só que no verão no Brasil, o que a gente tem no verão? As férias. E aí você não tem tanta gente em algumas cidades, né? É igual para quem não é aqui da região, sabe que quando você chega 20 de dezembro, 21, 22 de dezembro, já não tem quase ninguém aqui em Blumenau e Gaspar. As pessoas vão para o litoral, né? Então o catarinense gosta muito de praia. Então eles vão para o litoral e ficam no litoral até dia 10, 12 de janeiro, né? Isso saindo daqui, sei lá, de 20 e poucos de dezembro, e ficam direto, porque é comum, sabe? É muito comum você ter esse tipo de situação, né? Então é interessante isso, tá? Para vocês aí saberem como é que funciona, né? Então, o Natal também no Brasil é um Natal muito no calor, né? Então, é diferente um pouco. Para as outras regiões do Brasil, a coisa vai ser muito diferente quando eu tenho, por exemplo, algumas ações culturais. Mas o calendário escolar é único, então, assim, você vai ter férias também em janeiro nas outras regiões, tudo isso. O que muda são as estações, por exemplo. No Nordeste, o mês de julho todo é de férias, porque são as férias de São João, tá? Tanto é que dia 24 de julho, 24 de junho, desculpa, junho, mês 6, tá? É feriado no Nordeste, que é dia de São João. Então, uma questão também ligada à religiosidade, à história, né? Outra questão também muito importante é que muita gente viaja em julho e janeiro dentro do Brasil para algumas cidades, né? Então, em julho, as pessoas geralmente viajam para lugares frios. E em janeiro para lugares quentes, lugares de praia, tá? Então, isso é bem comum.
E eu queria saber agora como é que funciona isso no país de vocês. Quem começa? Vocês estão aí, gente? Sim, a gente tá aqui, eu tô esperando que alguém mais se inicie. Aham. Eu também, tipo, vamos ver quem vai iniciar. Porque sempre é a gente, né? Então tá, então não vai ser vocês, não serão vocês hoje que vão começar. Outra pessoa começa. Tá. Olá. Aí é o que eu fico. Será Oi? que eu falo? Lorena, boa, Lorena, vamos lá. Como é que funciona esse Bom. Cuba? Me explica. Ou seja, a temperatura Temperatura, férias, se tem festivais no inverno, se tem festivais no verão, se as pessoas ficam na rua no verão conversando, se vão pra praia, se não vão. bom, lá no meu país, lá o ano todo é calor. Só no começo no final de novembro, dezembro e janeiro, fevereiro é que aí muda a temperatura. Em janeiro e fevereiro é que faz um pouco de ar frio, que começa nas frentes frias, né? Mas o ano todo é quente. As temperaturas são de 38 para cima, para 40 e pico, 40 e pouco. Tá? E lá, un exemplo, a ver, lo que es junio, julio, agosto, tenemos lá 2 semanas de carnaval, de carnaval, que es, a ver, junio, julio y agosto, es semana de ferias para pessoas que estudian, los estudiantes de colegio. Y agosto tem unas 2 semanas que es de carnaval. Más Lorena, lá no final de ano no tem eso de, no sé, así, ten Navidad, esas cosas así, mas no ten feria, ninguém tem feria, só o dia 1º de janeiro, o dia 2 de janeiro, e o dia 3 já tem que voltar para o trabalho. Não tem férias assim, não tem muitos dias assim de férias. Só o 1º de maio que é o dia do trabalhador. Sim. Não tem férias, não. Tem festivales dependendo da data. Festivales de música, festivales de cultura afrocubana, así, mas es dependendo da data. Certo. É interessante você falar isso porque, assim, né? Aqui no Brasil, olha que doideira. O 1º de maio não é tão explicado, não é tão comemorado quanto deveria ser, mas enfim, né? E uma outra coisa é que essa fala da Lorena diz também uma outra informação interessante. Aqui em janeiro são férias escolares, mas são férias que têm uma importância muito grande, né? Então elas estão ali como muito mais ligadas à educação, né? As escolas, tudo isso, do que a qualquer outra coisa. Então é interessante também. Obrigadão, Lorena. Outra pessoa. Deixa, Catherine. Obrigada a você. Professor, boa noite. Oi, Catherine, boa noite. Eu posso falar um pouco de Lima, no Peru. Principalmente, bom, em Lima começa o inverno, o 21 de junho, e finaliza o 23 de setembro. O mês mais frio é o mês de julho, e a temperatura média é de 10 graus.
Então, como fica perto do litoral, tem muita umidade, também tem neblina. Por conta disso, as pessoas têm muito costume de viajar fora de Lima, porque nas províncias é diferente, né? Então, Lima fica muito cinzento, o céu muito escuro, e as crianças têm muita tendência para as enfermidades, principalmente, não? A gripe, todo o sistema respiratório, os hospitais estão cheios de crianças, jovens. E por conta disso, além também as férias para as escolas, são principalmente ao final de julho. E o Dia da Independência também é celebrado o 28, 29 de julho no Peru. Então, esses dias são de férias. E as famílias costumam muito viajar para os climas melhores, não? Mais quentes, e aproveitam para fazer turismo. Que mais? Viajam para outras cidades. Lima tem algumas atividades também para os que ficam em Lima, mas a maioria, a tendência é viajar para o interior. Certo. E me diz uma coisa, parece muito próximo do Brasil dessa questão, né, das doenças, né? E aqui tem uma foto, né? Lima, tudo Lima no litoral, deve ser, né, esse vento friozinho que deve vir, né? E existem festivais culturais nessa época do ano? Não existe? Também o Festival do Livro, também tem por estas feiras. É uma semana e vão os autores, fazem reuniões, firmas de autógrafos. Ah, legal. Festivais tem. Tá. Obrigado. Mais alguma coisa que você acha legal de falar? Isso. É isso? Tá bom. Obrigado. Obrigada, professor. De nada. Só tem uma coisa, gente, que a Catherine não disse, que Lima o Peru, né, considerada a melhor gastronomia da América Latina. É referência mundial. Mas eu nunca comi comida peruana, nunca fui no restaurante peruano, mas dizem que é um negócio absurdo. Olha, tem que conhecer. Vamos que vamos. Tem que conhecer, é muito gostoso. Daí, eu posso falar de Ciudad Guayana, que é Venezuela, Estado Bolívar. Certo, por favor. Mas, só que eu não sei quando é que começa mais ou menos o inverno. Acho que o inverno começa mais ou menos em novembro. Mas não é inverno mesmo, tipo, só o clima tem mais umidade e começa a chuva. E lá em Venezuela chove muito, tipo, novembro, dezembro, daí alguns dias de janeiro, mas não tem muita coisa. Mas o estado onde você, a região de onde você é muito frio? Não, é quente, bem quente. Acho que pode chegar a temperatura uns 38 graus. Nossa, igual Cuba. Uhum. É igual a Lorena falou de Cuba. Aí baixa como a 24, só quando está fazendo um pouco de frio. Nossa, então vocês vêm pra cá e sofrem, né? Porque é frio a beça, né? Sim. Mas como eu morei lá em Peru, tipo, eu me acostumei. Porque onde eu morava lá em Peru, eles tinham a temperatura quase o ano todo máximo 24 graus. Nossa. E mínimo 13 graus. E aí já. Você morava onde no Peru? Trujillo. Tá perto de onde? Acho que tá uns 12 horas de Lima. Ah, tá. Distante da capital. Pois é, engraçado. Eu só conheci o aeroporto de Lima. Quando eu fui para Colômbia,
Eu voltei da Colômbia, olha que loucura. O meu primeiro voo de oferta de voo da Colômbia, ele foi cancelado, mas era um voo horrível. Quando eu fui à Colômbia em 2012, o meu voo era Bogotá. Olha que loucura, Bogotá, Miami, El Salvador. El Salvador era para Lima, Santiago, Buenos Aires, mas escala em Buenos Aires para São Paulo, Rio. Ia Vocês ficar estavam quase... fazendo tour por. Sim, era um tour horrível. Aí foi cancelado, aí o voo foi Bogotá, Lima, perfeito, Lima, Guarulhos, São Paulo, Rio. Aí foi tranquilo. Aí não tive problema, graças a Deus. Rosário foi péssimo. O outro ia ser horrível. Mas eu só conheci o aeroporto de Lima. Eu fiquei acho que 3 horas dentro do aeroporto, eu fiquei com medo de sair e não ser longe, como eu não conhecia, né? Então, agora pelo menos eu conheço vocês que moraram lá, posso pedir dicas. Agora, em Venezuela, tipo, em junho também, eles fazem a festa de São João também. Só que É? São Juan. Mas acho que é tipo 24 de junho, mais ou menos, por aí. Sim, igual no Brasil. E daí a gente faz, depende da cultura de cada um, mas eles fazem tipo danças, assim. Sim. Interessante isso. Tá. Tipo danças com tambor e Aham. coisas. Tá, vou catar aqui pra ver se tem alguma coisa. Aham. É isso daqui. Sim, é isso aí. Tem gente que passeia o santo pelas ruas, perdão. É isso, a gente. Sabe como é que é o nome disso no Brasil? Quando a gente sai. Ah, vamos lá. Vamos perguntar. Como é que é o nome disso daqui que carrega o santo? No Brasil, a gente chama isso daqui, sabe, de como andor. Isso é um andor. E esse conjunto de pessoas andando com o santo pelas ruas, a gente chama. Sabe como é que chama no Brasil? Procissão. Sim. Tem uma procissão de São João. É o mesmo nome. É o mesmo Lá nome. também é o mesmo. Isso. Até onde eu sei, Venezuela, a boa parte da população é muito católica, né? É, na maior parte, mas tem bastante mistura. Sim. E isso aqui também é festa popular, né? Religiosa. O professor, lá na Venezuela, as festas de São João geralmente acontecem lá na parte da costa, as praias. Ah, é? Sim, ela começa o dia 23 de junho e passa a noite toda tocando tambor e essas coisas, gente, uma festa. Sério, Até o dia 24, sim. Eu nunca fui. Mas ela é católica? Em Toroninho, Cumaré de la Costa. Mas ela é uma festa católica, essa aí ou não? La fiesta de San Juan, más que todo es eso de negro, ¿sabes? Que tocan tambor, pasan toda la noche tocando tambor. Eso es la gente bailando, danzando tambor y todo eso, y tipo una fiesta. Não sei, não me lembro de verdade. Acho que eu nunca fui. Mas eu sim fui à festa de São João, mas eu morava bem longe da praia, tá? Bem longe. Só porque eu fazia parte de uma academia. Como é? Tipo uma academia de dança, assim, não sei. Uma escola de dança. Isso aí, uma escola de dança. Caramba. E eles, como era dança tradicional, eles faziam tipo isso. Apresentações, tu diz? Não,
mas eles faziam a festa mesmo Ah, tá, de tá. São João. Nossa, Porque é mais cultural. interessante isso. Aqui a gente tem Isso alguma... aí é mais um tipo cultural. Isso, Você mas está eles falando, nem eles mais eram- um tipo. Uhum. Eles não tinham religião católica. Eles eram solteiros, sabe? Ah, é por isso que eu não conheço. É. Ah, faz sentido, agora entendi. Tá, me explique, que eu fiquei meio perdido. Tá, não é uma. A festa de São João não é uma festa católica, segundo eu tô entendendo. Então, a minha família, ela é muito católica. Bom, a minha família não, minha avó, ela é muito. Ela era, né? Muito católica. Então, a gente ia quando a gente ia em procissões, eram só procissões católicas. Por isso que eu tô achando estranho, que eu nunca participei. Então, eu acredito que eu não participei porque não é uma festa católica, por isso. Ela deve ser cultural, né? Como alguém disse aí, deve ser muito mais uma coisa tipo o que a gente tem no Brasil em alguns momentos, né? Bumba Meu Boi, né? O Boi de Mamão, uma coisa ligada, muita cultura, mas que tá ligado também a um santo, né? Também que o negócio é que mesmo se tinha me falado, se tivesse me falado, eu não teria ido, porque é tudo vermelho. Não, acho. Mas não é vermelho o tempo todo. Pode ser qualquer cor, perdão. Pois Porque é, mas é eles que dizem eu tô lendo aqui isso. tudo vermelho. Imagina você Isso aí. sendo chavista indo na coisa. Eles escolhem Escolhe o cor. a cor. Pode ser isso Tá. aí, a cor. Pode ser amarelo, pode ser vermelho, Ah, pode ser tá, branco, tá. azul. Entendi. Mas vermelho também tá ligado à religiosidade, né? A cor da- Não, a vermelho tá relacionado com socialismo e com Hugo Chávez Frias. Ah, pra vocês tem essa acepção. Aham. É tanto assim que a gente não gosta de vestir vermelho, tá? Eu não visto de vermelho Eu também. não gosto de usar vermelho. Só se ele tá acompanhado com uma cor tipo preta. Mais preto que vermelho, uma coisa assim. Nossa, que interessante. Uhum. No Brasil também hoje o vermelho está associado ao lulismo, né? À esquerda. A bandeira do Brasil ficou um símbolo que foi pega, né, pelo governo Bolsonaro, né? Então, assim, a gente está numa crise também complexa nesses processos eleitorais, mas enfim. Professor, quando que são as eleições? Vão ser em outubro. Desse ano? É, Meu Deus. Tá bom. complexo, a gente está numa situação difícil. Né? Vocês sabem, né? Então, posso nem falar muito. Pois é. Lorena, você ia perguntar. Lorena? Oi, professor. Oi. Não, estava lembrando agora que lá em Cuba também fazem todo ano férias do livro. Ou seja, lá o nome é Feria do Livro, mas não é vacaciones, é feria. Feira. Como um exemplo, como quando você vai na feria a comprar legumes, verduras, Feria do Livro. Então, Todo ano. sei, é uma feira de livros. Sim. Feira. Feira. Feria. Feira. Se você falar féria para as pessoas, aí em Florianópolis vão te chamar assim e falar féria? Féria? Féria, sabe o que é féria? Vocês já ouviram falar em jogo do bicho no Brasil? Não. Não. O jogo do bicho é um jogo que existe no Brasil, um jogo clandestino, que é um jogo no qual você tem uma combinação dos números de 1 a 25. Você tem 25 bichos numerados de 1 a 25. E você vai numa pessoa na rua e aposta dinheiro que vai ter um sorteio. Tem sorteio 2 vezes no dia. E esse sorteio vai ter, de acordo com o número que der, vai sortear um bicho e você ganha dinheiro, né? E aí o jogo do bicho é considerado um jogo de azar. E aí quando você fala em féria é o montante, é o dinheiro acumulado do jogo do bicho no dia. Ô, professor, uma pergunta. Por que esse jogo é ilegal?
se aqui tem tanta coisa de loteria? Porque ele não paga imposto e ele financia um monte de coisa que não é legal. Ah, Isso, los animalitos. isso. Os A Venezuela animais. tem isso também, mas é legal. Lá na Venezuela chegou também. Lá em No Brasil. Lá em Cuba esse jogo, o nome é da bolita, também é ilegal. Da bolita. E no Brasil, não. Cada número tem cada número tem um animal. Isso. Aqui a gente tem avestruz, águia, burro, borboleta, cachorro, cabra, carneiro, camelo, cobra, coelho, cavalo, elefante, gato, galo, gato, jacaré, leão, macaco, porco, pavão, peru, touro, tigre, urso, veado e vaca. E aí, assim, esse jogo é muito antigo, gente. Muito antigo. Mas não tem legalização. Ele é um problema. E funciona, ganha muito dinheiro. Sério, o jogo do bicho movimenta uma grana altíssima. É o que financiou durante muitos anos as escolas de samba no Rio de Janeiro. Tem uma escola de samba, será que, ó, Mocidade. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Castor de Andrade. O Castor de Andrade, esse moço aqui, ó, esse senhor aqui, ó, ele foi um grande bicheiro, tá? Ele ganhou muita grana com o jogo do bicho. Ele era gestor de uma das escolas de samba. Anísio Abraão Davi. O Anísio também. O Anísio era da Beija-Flor. Tá, então assim, ó. Ele era presidente de honra da Beija-Flor. Ele foi, né, alguém que teve aí uma participação muito forte, tá? Só para vocês saberem. Então esses caras eram os que financiavam o jogo do bicho. Eles eram donos, né, de pontos de aposta. Vamos lá, a gente já harmonizou e falou um pouco do jogo do bicho, falando essas coisas que é bem interessante. Por que o jogo do bicho não é legalizado? Porque não é interessante, porque tem muita gente que ganha dinheiro com o jogo do bicho sendo ilegal. Bastante gente, bastante mesmo. Eu nunca vi onde vendem esse negócio. Tem. Blumenau tem. Blumenau tem. Aqui na frente de mim, onde eu moro, tem um senhor que ele há muitos anos, ele fica ali na frente. Como você fala, ele é até a hora do meio-dia e de tarde. Um E sentadinho numa cadeira, né, com a maquininha, com o balãozinho. Na maquininha e tudo, professor. E como vem gente, sabe, idosos bastante, chovendo com o que está acontecendo a jogar. Tá vendo? Já sei o que eu quero fazer quando eu seja grande. Mas, ó, o jogo do bicho tem um problema. Se vários ganham o mesmo bicho, você perde. Não. Ah, não? Se chegar pra você ser presa, ó. Ah, esse é o problema. É a contravenção, então pode te prender. Você tá ali feliz, ele contando seu Mas dia. eles não sabem que você está fazendo esse jogo do bicho. Não tem problema. Sempre tem alguém que fala, né? Sempre tem alguém que denuncia, mas o negócio é que é sério, né? Se a polícia te pega, ela te leva, te prende, e aí leva com dinheiro. Professor, Oi. mas aí tem uma coisa que eu não entendo. Se aqui tem loterias, no Brasil todo, por que tem pessoas que jogam, que a loteria também é azar? Aham. Tem que ter sorte, azar. Porque tem pessoas que jogam e a loteria é legal. Porque tem pessoas que jogam. Porque eles É porque a loteria paga imposto. A loteria paga imposto. Sabe o que acontece, Lorena? Se você ganhar o dinheiro do jogo do bicho, vai ser assim, ó. Vou te mostrar uma coisa aqui matematicamente.
Ó, Eu acho que o truque é trocar o bicho por objetos. ó, se você ganha, por exemplo, ó, se vamos dizer que você vai ganhar 15 milhões, tá? 15 milhões na Loteria Federal. Sim. Ganha 15 milhões, tá? Aí você tem que pagar imposto de renda. Esse dinheiro ultrapassa a faixa do imposto de renda. Então você vai pagar 27,5% dele de imposto, Eita. tá? Você paga de imposto. Que Você tem tapa. imposto. E aí, assim, o dinheiro da loteria, ele vai para instituições, ele vai para FGTS, ele vai para Mais de 1 milhão em só imposto. Uhum. Você tem imposto. Tá? Tem uma série de coisas. Talvez você não pague isso tudo, mas você vai pagar o imposto em cima. Outra coisa, a Receita Federal, quando você recebe o dinheiro, a Receita Federal diz a origem, né? Ela sabe a origem e o Sim. destino do dinheiro. Mas do jogo do bicho você não sabe a origem. Você não tem ideia de onde é a origem do dinheiro. Você não sabe de onde vem. Mas na loteria você sabe a origem e o destino do dinheiro. Tem uma diferença. E aí você paga imposto. Qualquer movimentação que você fizer, a Receita Federal sabe. Já, entendi. Por isso que tem um probleminha, né? Se você ganhar no jogo do bicho, você não precisa declarar imposto. Se você ganhar R$500 mil no jogo do bicho, ganhar 100 mil, você pode ficar com dinheiro. Primeiro você vai receber o dinheiro em espécie, né? Dinheiro, cash, notas. Na Receita Federal, na Loteria Federal, vão colocar na sua conta. Então tem essa diferença também. É bonito. É mais rastreável o dinheiro. Ajá. Me manda teu ¿Quieres endereço. jugar? Te mando el pin. Te mando el pin y yo te juego por aquí. Olha, vocês vão ser presos. Não, professor, eu não vou jogar jogo do bicho, isso é mentira. Olha, quer jogar, joga na loteria. Imagina ganhar na Mega Sena, ganhar a Mega da Virada 150, 200 milhões. Saiu da Venezuela, imagina essa, né? Saiu da Venezuela pobre e ficou rica no Brasil. Não, mas Mas eles vão tirar imposto. A gente não gosta de jogar esse negócio, porque a gente tem a possibilidade de ganhar é muito baixa. Ah, Menino que ele vende aqui na frente. Todo mundo sabe que é o que ele vende. Por ali, passa a polícia e todo. E ele, eu acho que eles se fazem os doidos, que eles não sabem que está, mas todo mundo sabe. mas só que ninguém, assim, a polícia faz vista grossa. Não sei se vocês conhecem essa expressão lá. Sim, Sim. vista gorda. A gente conhece como vista gorda. Vista grossa, né? Então, assim, ou então a gente fala também, faz ouvido de mercador, né? Ou ainda faz a egípcia. What? Quer dizer a mesma coisa, quer dizer, finge que não viu. Finge que não sabe, não tá nem aí. Faz a egípcia. 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 Por esfinge? Exatamente, nem na esfinge. Porque a esfinge tá ali, ó, vê tudo e não Ele fala tá nada. fingindo que não tá ouvindo nada. Exatamente, ninguém vai comentar, então por isso, Engraçado. Entendi. tá? Mas o jogo do bicho é um negócio complicado. Bem complicado. E aí, assim, você fala assim, mas poxa, mas tem muita gente aposta, muita gente aposta. Nossa, muita gente. Muita gente aposta, quer ganhar dinheiro com isso. E aí as pessoas pensam assim, poxa, se eu apostar só uma vez não vai ter problema. E aí vai apostando. E o valor... Profe, eu tô pode- saindo porque eu preciso ir entrar num curso, tá? Eu vou deixar Tá, aqui o vai. Roger. Tá bom. Tchau. Então, tchau. Então assim, gente, Tchau. tem essa diferença, viu?
Mas cuidado, no jogo do bicho também você pode apostar qualquer valor. A Loteria Federal você tem valores fixos, então também é diferente. Sí. Ella, yo escuché que en Blumenau tem varias personas que ya ganaron una boa grana en las lotéricas Sim, recientemente. sim. Blumenau, muita gente ganha na Loteria Federal. Muita gente. Por cierto, continuando a falar com o negócio do clima, que eu não falei nada da Venezuela. Aham. A Venezuela, por ser um país ubicado perto do Equador, Como ubicado, o que é ubicado? é, Perto de... tipo, o país é localizado Ah, perto do Equador, ah, aquela linha que divide o planeta em dois. aham. Então ele é um país bem tropical. A maioria dos estados tem um clima tropical. A gente tem só duas estações: a estação lluviosa e seca. Chuviosa? O que é chuviosa? De muita chuva. Ah, tá. E então, só que assim, tem vários estados que eles têm um clima um pouco diferente e outros que têm um clima totalmente diferente. Por exemplo, você mostrou umas imagens ali de neve. Tem lugares na Venezuela onde neva. São Nossa. lugares bem altos. Sim. Mas em meu estado, que é o oriente do país, é só calor. Aproximadamente 40 graus. Nossa. E Em Maracaibo. o mais gelado são 22. Nossa. É igual ao Rio de Janeiro. E esse clima mais gelado chega entre novembro e dezembro. Ali. Sim. E dia feriados tem muitos na Venezuela, igual que no Brasil. Tem Carnaval em fevereiro. Aham. Tem Semana Santa. Aham. O pessoal tende a ir nas praias e no Rio em Carnaval e Semana Santa. Entendi. Vai muito. E em dezembro, como a gente mora perto da praia, também tem costume de ir na praia depois da virada do ano. Eles não é como aqui que fica na virada do ano na praia, não. Eles vão Isso. depois. É, que a gente fica na virada do ano. Aham, lá não, eles vão depois. E também o dia 25 também. Ou praia ou Rio. Sim. Interessante isso. No Brasil, dia 24 para 25, na virada, é com a família, né? Então, assim, você fica com a família e tudo. O Réveillon geralmente é mais livre, né? Então tem essa diferença também. Então, é interessante, assim, pra gente comparar. Sim, a gente também tem a costume de ficar aqueles dias 24 e 31 em família, dentro de casa. Aham. Não fica em outras áreas. Ao menos que vá para a casa de outro familiar e se junte a família toda. Sim. Mas normalmente não fica em locais assim como aqui, que fica em um local maior, com algum tipo de festa. Não sei Certo. em outros estados, mas em Sucre, que é onde eu moro, que eu morava, era bem Não, assim. Entendi. Tá. Lá também tem Já. uma festa, lá também tem bom, tinha, no Sucre. Tinha uma festa que se celebrava em novembro. Era conhecida como Noites de Antanho. Era uma festa muito legal. Tipo, o pessoal eles usavam roupas antigas. Aham. E eles exhibiam carros antigos, eles vendiam comida tradicional. Era uma festa muito legal, muito grande. Ah, interessante. Legal. Essas coisas a gente acaba não chegando até, que a gente não conhece. Não sei se em outros estados celebravam essa festa, mas lá em Cumaná era normal porque Cumaná era conhecida como é conhecida como a primogênita a primogênita da Venezuela. Entendi.
Ah, legal, legal. Tá, entendi. Obrigado. Ebony, você quer falar alguma coisa? Oh, professor, um pouco o que estava falando Roger, sim, lá na Venezuela, somente temos duas estações, que é o inverno, seria mais ou menos o inverno, mas o inverno não é como aqui. Lá o inverno é muita chuva, Aham. e o verão, que é muito quente. Mas lá a chuva é muita chuva. A gente chama de palo de água, que está caindo um palo de água. Neste caso seria um pau de água, que é muito forte, muito forte. É engraçado. Não, é que aqui no Brasil a gente tem essa chuvarada toda no verão, não no inverno. Olha que loucura. Oh, professor, e agora que estamos no inverno, está puro calor? Muito calor. Pois é totalmente doido, né? Devia estar Sim. mais frio, mas não tá. Não, mas o clima geral está todo assim. Lá na Venezuela, quando é o tempo de chover, lá o que seria o inverno vai de maio até novembro. Aham. Mas fora desses meses, os outros também pode, a gente não espera e de repente cai uma chuvarada, sabe? Lá, no começo das chuvas, a gente geralmente na parte dos campos, assim, celebram o que é a Cruz de Maio, que é com os começos da chuva, que isso está relacionado também a la sembra, porque a chuva, eles conseguem sembrar, Fica como sembra. plantar as plantações. Quando começou da lluvia, a gente que trabalha no campo, na roça, que vocês chamam aqui, ali é que começa todo esse processo. Lá tem uma cultura, sim, pode ser tipo cultura que tem uma data, só que não lembro exatamente, que sembra de milho para a sembra do milho. Fica sembra. Ai, meu Deus! Ai, que planta! Planta milho. De milho. E a plantação de milho. Isso para a gente já em agosto comer cachapa. Cachapa. Cachapa é feito de milho verde. A gente, não sei como seria, picar, ralar o milho. Sim. Isso. E a gente se leva leite líquido, açúcar, um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite. A gente faz uma mescla e vai assada. A gente come com manteiga e queijo janeiro. Muito bom. Muito gostoso. Queijo de mão. Com queijo de mal, sim, mas também pode fazer com outras coisas, com carne suína, Frango. com outras coisas, mas isso é... Mas o tradicional é com queijo. Insuperável. Come. Sim. O tempo, as datas da feira escolares, vai de julho até setembro. Elas são um pouco mais compridas. Entendi. Nesse tempo, a gente, quem pode, agora não sei, pero é que pode, vai para a praia, vai de passeio, sabe? Legal. Uhum. E em dezembro também tem outras feiras.
mais ou menos, eu acho que 16 ou 17 de dezembro até o dia depois do Reis, depois do dia 6 de janeiro. Tá, depois do dia de Reis. Pois é, o dia de Reis é um dia que não tem uma comemoração forte no Brasil, não, né? Na Europa é feriado, mas a gente não herdou isso, não. A gente não tem essa comemoração. Uhum. Ah, interessante. Obrigado, Éboli. Nada. Boas coisas. Tá, povo. O que eu vou pedir para vocês para a semana que vem? Que essas coisas que vocês me falaram, que vocês escrevam e me mandem. Tá. Tá? Transformar isso em 2 parágrafos ou 3. Porque vocês têm que treinar a escrita, pessoas bonitas. Ai, não. Tá? Beleza, pois é, professor. Tá? Produção escrita. Não há jeito. Aí escrevam e mandem pra mim, ok? Mandar por WhatsApp? Por e-mail? Isso. Tá. Isso. Tá? Não esqueçam. Pois é. Beleza. Então tá, povo. Vou encerrar por aqui porque meu resfriado tá. Minha água tá acabando e o negócio tá ficando terrível. Minha voz tá indo embora. A gente se fala, qualquer coisa, manda mensagem no grupo e vamos conversando, ok? Ok. Ok. Beleza, Um professor. abraço, fiquem bem, se cuidem e a gente se fala. Valeu, Ô, professor. Boa noite. Vou aproveitar de fazer uma pergunta. Eu não fiz a tarefa da semana passada. Eu posso fazer e mandar pelo Gmail Sim, por nesta favor. semana? Sim, Bom, tá obrigada. bom? Melhoras. Valeu. Melhoras para você. Valeu, obrigado. que se melhore. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Professor, boa noite. Boa noite.